Seja bem-vindo a mais um conteúdo sobre os produtos Philco Britânia. Neste vídeo, apresentamos o manual de serviço do refrigerador Side by Side PRF 46C. Este material contém informações técnicas, diagramas e procedimentos de diagnóstico destinados à assistência técnica. Nota importante: as peças do produto podem não corresponder totalmente ao manual devido a atualizações técnicas. Em caso de divergências, consulte o pós-vendas da fabricante para obter a informação mais recente. Quando necessário, utilize nossos canais de comunicação, WhatsApp e Helpdesk do Telecontro. Estrutura do manual: este manual contém informações técnicas, características gerais, diagnóstico de falhas, desmontagem de componentes e localização dos sensores. A seguir, passaremos por cada uma dessas seções destacando os pontos essenciais. Aviso importante: as especificações do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio. Características técnicas principais: sistema Eco Inverter, compressor inverter com 10 anos de garantia, maior economia de energia, trabalha silenciosamente além de possuir uma vida útil muito maior. Smart Cooling, distribui de maneira uniforme a temperatura em todo o gabinete do refrigerador e freezer, proporcionando a conservação por igual de todos os alimentos. Smart Sensor, sistema composto por sensores inteligentes que detectam e evitam que ocorra qualquer queda de temperatura, proporcionando uma melhoria de até 20% de resfriamento do freezer. O refrigerador PRF 46C possui 460 litros de capacidade, classificação A em eficiência energética, sistema Frost Free e controle eletrônico de temperatura. O freezer opera entre -15 e -24 graus Celsius, enquanto o refrigerador trabalha entre 2 e 8 graus Celsius. Utiliza o fluido refrigerante R600A. Ecologicamente correto. Função Eco, é o modo econômico que reduz o consumo de energia elétrica e ajusta o funcionamento do produto. Função Turbo, proporciona um resfriamento rápido do refrigerador e freezer. O turbo pode ficar ativo de 1 até 6 horas, até atingir a temperatura do nível selecionado, ideal para festas. Diagrama elétrico. O manual apresenta o diagrama elétrico do produto, além de instruções para diagnóstico inicial. Observe a tabela ao lado e a correspondência de localização de cada item no diagrama. Códigos de falha. Nesta tabela do manual encontramos os códigos de falha do modelo PRF 46C. Observe também a colunas possível causa e solução. F1, falha no sensor do refrigerador. F4, falha no sensor do freezer. F5, falha no sensor de congelamento. F6, falha no sensor de temperatura ambiente. CE, falha de comunicação entre o display e a placa de controle. 2E, falha no ventilador do freezer. Para cada uma dessas falhas, verifique conexões, sensores ou a necessidade de substituição de componentes. Problemas e soluções. Entre os problemas mais comuns estão: produto não refrigera, refrigerador e freezer. Verifique os itens. 1. Se o compressor não ligar, verifique se a tensão de alimentação da placa de controle principal está normal. 2. O plug do compressor está com mau contato. 3. Há algum bloqueio ou vazamento no sistema de refrigeração. Refrigeração ruim na geladeira ou no freezer. Efeito de refrigeração ruim. Verifique os itens. 1. Verifique se há algum vazamento nas vedações da porta da geladeira ou do freezer. 2. Verifique se o ventilador interno de refrigeração funciona normalmente. 3. Há algum bloqueio ou pequeno vazamento na tubulação do sistema de refrigeração. Ruído anormal. Verifique os itens. 1. Verifique se há alguma trepidação ou irregularidade entre a geladeira e o piso. 2. Verifique se a tubulação colide com outra tubulação e se há uma vibração comum no compressor. 3. Ruído do ventilador da geladeira ou do freezer. Verifique se as pás do ventilador interferem com outros componentes. 4. Verifique se o amortecedor do compressor funciona normalmente. Formação de gelo no ambiente do refrigerador ou no freezer. Verifique os itens. 1. Damper elétrico de refrigeração não fecha. 2. Vazamento de frio na vedação da porta do refrigerador ou do freezer. 3. Desconexão do plug do circuito de degelo. 4. Defeito no aquecedor ou sensor de degelo. Outros problemas. Ruído anormal. Verifique se o refrigerador está posicionado de forma estável, se existem peças soltas na parte interna ou na parte externa do refrigerador, se o refrigerador encosta na parede, se o compressor está em contato com outros objetos.
Se os acessórios internos do refrigerador estão posicionados corretamente ou se existe flutuação excessiva na tensão da rede elétrica. Há um cheiro estranho no refrigerador. Verifique se há alimentos estragados, se o refrigerador precisa ser limpo e se há embalagens de alimentos com sabor forte. Alimentos congelando no refrigerador. Verifique se a temperatura do refrigerador está muito baixa. Se necessário, ajuste a temperatura. Desmontagem da placa display. Nesta parte, muito cuidado para não causar riscos ou danos no painel da porta. Seguindo a sequência de imagens, temos 1. Utilizar uma pequena ventosa à superfície do conjunto do painel de exibição e puxe o painel de exibição para baixo com força. 2. Remova o terminal do conector da placa do visor e substitua-o por um novo componente. Instale o componente na caixa embutida da placa do visor após a inserção do conector. 3. Instale o conjunto do painel de exibição no lugar, de forma que o painel de exibição esteja no mesmo plano que a estrutura da porta. Ao final, verifique se o painel ficou rente na posição, sem saliências ou aberturas. Desmontagem da placa de controle principal. Seguindo a sequência de imagens, temos 1. Remova os parafusos que fixam a tampa da placa de controle principal usando uma chave de fenda Phillips e retire a tampa da placa de controle principal do compartimento do compressor. 2. Abra a tampa da caixa da placa de controle principal e remova todos os parafusos de fixação da placa e também os conectores. A placa de controle principal é um item delicado e deve ser manuseado com cuidado. Nunca jogue ou deixe este componente sem uma embalagem adequada quando for feita a substituição. Lembre-se, a devolução da placa defeituosa poderá ser solicitada pela Philco Britânia. Por isso, mantenha este item bem acondicionado e embalado. Nesta imagem, podemos ver a placa de controle principal e seus componentes. Em destaque, observe a distribuição dos conectores de fiação, do CN1 até o CN7. Conforme a versão, existirá também uma subplaca montada em conjunto, placa de cor verde. Este componente é a etapa de potência que controla o compressor inverter. Nesta tabela, encontramos a identificação e aplicação de cada conector. Uma dica importante. Em casos mais complicados, sempre é válido a análise de continuidade da fiação, através do uso de um multímetro em escala de resistência ou de curto. Lembre-se, a fiação pode ser causa de defeito, caso tenha sido rompida ou esteja oxidada em algum ponto. Considere sempre esta possibilidade na hora de fazer a análise do defeito. Vamos falar um pouco do compressor inverter. Sendo ele basicamente um item eletromecânico, poderemos avaliá-lo eletricamente, através da medida de resistência entre suas bobinas. Com a possibilidade de uma leve variação do valor da resistência, os valores medidos devem estar entre 16 e 18 ohms. Recomendamos também a medida de resistência entre cada polo da bobina e a carcaça do compressor. Importante, em relação à carcaça do compressor, não poderá haver valor de resistência e muito menos curto. Outro ponto que deve ser avaliado é a existência de algum ruído e vibração anormal desta peça. Importante lembrar que existe sim um momento de leve ruído na partida inicial do produto. Isto ocorre porque o produto deverá atingir a temperatura de resfriamento que foi configurada e o compressor irá operar em maior regime de velocidade. Assim que houver a estabilidade de temperatura, quando atingir a temperatura selecionada, o ruído de funcionamento será reduzido ou imperceptível. Pois neste momento, o esforço do compressor será somente de manutenção da temperatura selecionada. Localização do sensor de temperatura ambiente, acima da porta direita. Conforme imagem, o sensor de temperatura ambiente está localizado na parte superior da porta do lado direito, lado refrigerador, em destaque, seta vermelha, e abaixo da capa que protege a dobradiça. O valor deste sensor é de 2 kΩ a uma temperatura de 25 graus Celsius. Importante, todos os sensores da PRF46 têm o mesmo valor de resistência que é de 2 kΩ a uma temperatura de 25 graus Celsius. Se necessário, utilize um multímetro para medir a resistência deste componente. Lembrando que as variações para mais ou para menos da resistência estão diretamente relacionadas com a temperatura do ambiente. Para finalizar, notamos na primeira imagem em destaque, seta amarela, a presença da chave mecânica da porta. Existem duas chaves de porta, uma para cada compartimento, refrigerador e freezer, e também podem ser avaliadas com o multímetro. Localização dos sensores.
Nesta imagem encontramos a localização de todos os sensores da PRF46C. Também notamos na parte inferior do refrigerador o damper para passagem do ar gelado vindo do freezer. Importante! Todos os sensores são de 2 kΩ a uma temperatura de 25 graus Celsius. Lembrando sempre que variações no valor de resistência dos sensores podem ocorrer em função da temperatura ambiente. Vamos falar um pouco sobre o fluido refrigerante R600A, sua carga e manuseio? O R600A isobutano é um refrigerante natural, altamente eficiente e inflamável, amplamente utilizado em refrigeradores domésticos modernos. Sua inflamabilidade exige procedimentos específicos de segurança. Na parte traseira do refrigerador encontramos a etiqueta semelhante a esta imagem, com as informações de consumo, peso e carga de fluido necessário. Observar que a carga de gás é de 47 gramas. Equipamentos necessários: detector de vazamento HC, balança para medição, cilindro com fluido R600A, cilindro de nitrogênio, manifold, filtro secante, ferramentas diversas, chaves, corta-tubos e outras que forem necessárias. Procedimento operacional: 1. Segurança: desenergizar o produto, ventilar bem o ambiente de trabalho, evitar ignições ou chamas. 2. Recuperação: recolher o gás fluido em cilindro apropriado. 3. Remoção do compressor, corte mecânico e retirada do filtro secante. 4. Instalação: compressor compatível, filtro secante novo. 5. Brasagem: purga com nitrogênio. Importante: não se purga com o próprio R600A. Não se purga abrindo válvula e deixando o gás lavar o sistema. Não se usa ar comprimido, traz umidade e oxidações. 6. Estanqueidade: teste a estanqueidade com nitrogênio. 7. Realizar o vácuo respeitando o tempo necessário, recomendado de 15 a 30 minutos, e o valor, 500 a 700 microns, dependendo da bomba e medidor. 8. Carga, em forma gasosa e com massa exata. 9. Testes finais: amperagem do compressor, geada, formação de geada na evaporadora, e vedação, se o sistema está totalmente fechado sem vazamento de gás. Ok, chegamos ao final deste evento. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para dúvidas e sugestões sobre este e outros treinamentos, o e-mail é este da tela, treinamento.at@britania.com.br. Até breve!